Olá pessoal, tudo bem? Espero que sejam bem novamente. Estamos aí de novo para mais uma aula e eu já postei a primeira aula, né? A primeira aula eu já postei para vocês. Essa aula vai ser uma aula mais rápida, um pouco. Vou tentar pelo menos ser mais rápido para não alongar muito, devido para não ficar muito grande o vídeo, muito longo. E também eu vou passar as orientações do roteiro de estudo dessa semana. Então nós vimos na aula anterior que eu passei para vocês, na aula 1, que o etnocentrismo ele vai se caracterizar como um movimento, como um sentimento de superioridade, né, em relação ao outro, em relação ao que pensa diferente. Então quando eu coloco a minha cultura, né, a minha visão de mundo como a melhor e passo a denegrir, passo a perseguir a cultura que é diferente, eu me torno um etnocêntrico, uma pessoa preconceituosa, né? Ou seja, o etnocentrismo é essa visão de você se colocar como superior, porém também perseguir também aquele que é e tornar e inferiorizar a cultura alheia, né? No caso nós temos um exemplo muito grande lá em São Paulo, na capital, dos skinheads, né? São é um grupo de neonazista que persegue, que defende a ideologia de Hitler, né? A ideologia do nazismo, e passa a perseguir principalmente nordestinos, né? Homossexuais, ciganos, acaba perseguindo por quê? Porque ele tem um estilo de vida, de se vestir, de comer, alimentação, gastronomia, né? Que é totalmente diferente da nossa aqui. Então, por isso, eles sentem que são superiores aos nordestinos e passam a perseguir, principalmente nordestinos. Então, é um sentimento assim, que só leva à violência, né? A falta da alteridade que nós vimos, né? Então, uma sociedade onde a alteridade não é praticada, né? Ela tende o quê? Tende à intolerância, né? Ao crescimento da violência. Então, essa questão da falta de alteridade, do etnocentrismo, tem uma ligação muito forte com o que a gente vai analisar e estudar e refletir nessa aula, na aula de hoje, que é o conceito de American Way of Life. American Way of Life. O que isso significa? A American Way of Life ela é um conceito que pode ser traduzido pelo conceito de estilo de vida americano. Então, estilo de vida americano, ou seja, o que seria o estilo de vida americano? Ou norte-americano, no caso, fazendo uma ligação, uma referência aos Estados Unidos, né? Esse estilo de vida norte-americano dos Estados Unidos, o estilo de vida dele, o modo de viver deles, né, a cultura deles, ela foi disseminada em todo o mundo, principalmente aqui nas Américas, América do Sul, América Central, né? Então, hoje é muito comum você ver aí a cultura americana infiltrada dentro da nossa sociedade. Vamos pegar o caso do Brasil, né? Por exemplo, a Coca-Cola, ela é um símbolo, né, dos Estados Unidos, algumas marcas de roupa, né? Produtos americanizados que vêm para cá, o jeans mesmo, o próprio jeans, né, que ficou popular no Brasil, ele é americano. Então, a partir do momento que nós vivemos o estilo de vida dos Estados Unidos, americano, e deixamos um pouco a nossa cultura, a nossa identidade de lado, está vendo que nós estamos sendo tomados por um processo de americanização, né? Ou seja, um processo nós estamos vivendo um estilo de vida dos Estados Unidos norte-americano, né? Então, como que foi se formar esse sentimento, esse estilo? Como foi criado esse estilo de vida dos Estados Unidos baseado no consumo, no consumismo, no materialismo? A partir do período entre guerras, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, e principalmente após a Guerra Fria, vai crescer ali nos Estados Unidos um grande movimento de defesa dos meios materiais, ou seja, dos bens materiais, do poder aquisitivo, ou seja, aquela ideia de que o poder aquisitivo, o poder de compra vai te levar à verdadeira felicidade. Então o americano, ele via que se ele consumisse, quanto mais quanto mais consumismo fosse gerado na sociedade americana, maior seria o sentimento de felicidade dos americanos e maior seria o sentimento de nacionalismo. Então, a partir do momento que o americano começa a defender a sua cultura, começa a colocar o seu modo de viver, o seu estilo de vida com o consumo exacerbado, por exemplo, a TV ela começou ele se tornou ali um instrumento, um objeto, um mecanismo de poder que toda a família americana deveria ter, né? Então, para uma família americana ser completa, tinha que ter na casa dela
um aparelho de televisão. Depois vê o carro, né? O carro como um sentimento assim, de dar um sentimento de liberdade, de poder, né? De um sentimento assim, de superioridade mesmo, né? Em relação àquele que não tem. Então tudo isso, todo esse consumismo, ele vai levar a formação assim, de um estilo de vida próprio dos americanos, né? E o que vai caracterizar esse estilo de vida próprio dos norte-americanos, que vai ser chamado de American Way of Life? Seria, primeiro, o nacionalismo, o liberalismo e o consumismo como uma valorização do poder aquisitivo. O que é o poder aquisitivo? Poder de compra. Então o americano passa a consumir muito exacerbadamente, né? Então muitas marcas ali vai se tornar característico da cultura americana. Por exemplo, as pessoas começaram a consumir massa. Então, a partir do momento que houve o processo de produção em massa, produzir mercadorias em massa para uma grande quantidade de pessoas consumirem, a sociedade americana passa a consumir muito, né? E muitos produtos acabaram formando uma identidade americana, ou seja, não formando uma identidade americana, mas contribuindo para a formação de uma cultura e de uma identidade própria dos Estados Unidos, que vai ser depois disseminada para todo mundo como a cultura e como a sociedade, como estilo de vida ideal para todos os outros países, para todos os outros povos. Então esse estilo de vida americano, ele se tornou assim o modelo ideal a ser seguido por todas as demais pessoas, por todos os demais países, né? E então criou-se essa ideia de que você consumir, por exemplo, vamos pegar o caso de algumas marcas aí, né? Hollister, Ralph Lauren, o próprio jeans, né, que é da FIA dos Estados Unidos, ou por exemplo, o McDonald's, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola se tornou um símbolo assim, de poder, né? Nos comerciais, a sensação de felicidade, de liberdade, a pessoa que tem uma Coca-Cola na mão, né, tomando aquela Coca-Cola, passavam os comerciais da Coca-Cola, passavam esse sentimento de liberdade, né? Então, ou seja, para incentivar as pessoas ao consumo. Então isso foi criando ali uma característica própria da sociedade americana baseada no consumo, né? E aí houve também o facilitamento de crédito para as pessoas poderem comprar. Então foi formando uma característica própria dos Estados Unidos, americanizado, né? Que acabou se americanizando para todo mundo. Então o que vai ocorrer a partir daí? Com isso, a cultura americana ela passa a ser vendida, entre aspas, né? Disseminada para todo o restante dos outros demais países. Então os demais países olhavam a cultura americana e viam que aquele povo ele tinha um estilo de vida totalmente feliz, diferente, que passavam um sentimento de liberdade, né, de poder, e as pessoas começaram a seguir esse mesmo estilo de vida. Então a cultura americana, ela se tornou assim, uma referência para alguns lugares, né, alguns países. Ou seja, seria como se a cultura americana fosse melhor que, por exemplo, a cultura brasileira. A Coca-Cola fosse melhor do que o Guaraná Antártica, né, que é próprio da nossa Guaraná, uma fruta, né, brasileira, né? Então você passa, quais são as consequências disso? As pessoas passam a deixar de lado a sua própria cultura, a sua própria identidade, né, e passam a valorizar uma cultura que não pertence a ela, né? Então começou-se a disseminar a cultura americana para várias regiões do mundo, principalmente no Brasil. Então nós começamos a consumir mais produtos americanos, cultura americana, música americana, gastronomia americana, roupa e estilo de vida, de se vestir, por exemplo, né, totalmente americanizado. Então nós nos tornamos uma sociedade americanizada, ou seja, envolvido dentro desse universo americano, dentro de uma cultura que não é própria da nossa cultura, né? Não é própria da nossa sociedade. Então, e isso vai desenvolver várias consequências, vai criar vai produzir vários problemas aí. Por quê? Porque se você não tem um poder de compra, um poder aquisitivo para consumir, para viver esse estilo de vida americano, né? Esse American Way of Life, né? Se você não tem poder aquisitivo, você passa a ficar excluído. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, principalmente a sociedade né? Os negros dos Estados Unidos passaram a ser totalmente excluídos desse modo de vida, né? Tanto é que a imagem hoje, que sempre existiu,
nos comerciais, nas propagandas, é do branco, numa sociedade branca, né? Um branqueamento, que havia um branqueamento na sociedade elitista que consumia os melhores bens, né, de consumo, poderia ter acesso aos melhores bens de consumo, né? Isso passa também a existir nesses países onde o estilo de vida americano ele foi introduzido, né? Então, aquelas pessoas, aquela sociedade que não tem acesso, não pode consumir também, não tem acesso a esse estilo de vida americano, ele passa a se tornar excluído também. Então, acaba acontecendo desenvolvendo uma certa lacuna, um certo distanciamento dentro da própria sociedade, entre aqueles que possuem poder aquisitivo de compra, poderia consumir, por exemplo, a cultura americana, viver o estilo de vida americano, e aqueles que não têm, né, uma certa desigualdade social, e também em relação à nossa cultura, né, porque a cultura daquele país, daquele local, acaba se tornando sendo deixada de lado aos poucos, ela vai sendo a sociedade vai sendo absorvida ali pela cultura americana, ok? Pessoal, vocês vão desenvolver para mim na atividade aqui, na apostila, Caderno do Aluno, a atividade da página 86, onde vocês deverão pesquisar o etnocentrismo, a xenofobia e o conceito de American Way of Life. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês irão desenvolver, fazer a leitura dessa página em relação à aula que nós tivemos hoje e em relação às pesquisas que vocês desenvolveram na internet ou no livro didático. Vocês vão responder algumas questões que tem ali na apostila, aqui na página 86. Então eu vou passar para vocês com mais clareza nas orientações, no roteiro de estudos que eu vou disponibilizar para vocês, e aí vocês sigam aquele roteiro que simplesmente é fazer a pesquisa sobre o que é o etnocentrismo, o que é a xenofobia, né? A xenofobia, e também responder as questões da página 86, ok? Então eu vou colocar o roteiro de estudo para vocês com as orientações do que há para fazer. Não deixem de fazer as atividades, porque nós já estamos aí no meio do bimestre, tem aluno que não entregou ainda a atividade, as outras atividades passadas, ok? E principalmente acompanhar também o centro de mídias, as aulas do centro de mídias que está ligado ao que a gente está vendo nas aulas online, ok? Um abraço para vocês, qualquer dúvida, estou à disposição aqui. Um abraço e até a próxima aula.